Você está vivendo a vida que você gostaria, que você deseja, que você merece, que você sempre sonhou? Ou você sente que está apenas sobrevivendo, dia após dia? Como é que você se sente quando você acorda pela manhã para ter que enfrentar suas tarefas? Qual que é o seu nível de energia? Você só se sente aliviado quando não tem mais que fazer aquilo que é obrigado a fazer todos os dias? Você gostaria de vencer seus medos que estão te paralisando, alcançar a máxima performance? Como seria para você recuperar aquela paixão na vida, aquele brilho nos olhos que te dava força para você alcançar aquilo que você tanto busca? Você gostaria de eliminar a procrastinação para sair da teoria e ir definitivamente para a prática e entrar em ação de uma vez por todas? Olá, eu sou o Rodrigo Cardoso e você está aqui comigo agora na jornada do Ultrapassador de Limites e nós vamos juntos trilhar esse caminho. Vai ser uma série de vídeos gratuitos e materiais de estudos em PDF para você aplicar na sua vida a partir de agora. Estratégias que vão fazer você se tornar a sua melhor versão. Vai te ajudar naquela área da sua vida que é importante para você hoje. Talvez seja ter mais tempo livre para você fazer o que realmente você gosta, para estar com quem você ama. Talvez seu problema seja grana e você não sabe como resolver. Pode ser que você deseja ter liberdade financeira, ou conseguir uma promoção no seu trabalho, ou mudar de carreira, ou até mesmo abrir seu próprio negócio. Talvez você já seja um empresário e não tenha mais tempo livre para viver ou não tem cliente suficiente para sentir que está valendo a pena tanto esforço. Talvez você queira encontrar um caminho e não sabe como. Seja qual for a sua busca, você vai aprender nessa jornada um novo padrão de pensamento e vai ter acesso à estratégia certa que vai te colocar em ação e gerar grandes resultados. Nesse primeiro vídeo você já vai conhecer quais são os 4 perfis de pessoas que desejam ter resultados na vida. E você vai identificar qual é o seu perfil. E vai descobrir também porque tem algumas áreas na sua vida que não está dando certo. Eu vou te mostrar também o que você pode fazer nessas áreas e já ver o resultado acontecer. Como é o caso do André Lago. Ele trabalhava demais, ele não tinha tempo para sua vida. Nos momentos raros que ele tinha com seus filhos, ele ficava pensando no trabalho. E quando ele estava no trabalho, ele se sentia culpado por não estar com seus filhos, com a sua esposa. Até que um grave problema de saúde aconteceu. Bem, veja você mesmo ele contando essa breve história. Meu nome é André Lago Soares, sou professor de educação física. Eu iniciei minha academia na garagem da casa do meu irmão, emprestado. Bom, como eu comecei muito pequeno, eu sempre centralizava as atividades. Eu sempre fazia tudo sozinho. Então, eu tinha muita dificuldade de delegar. E essa dificuldade de delegar era a dificuldade de confiar nas pessoas. E a minha academia foi crescendo e eu acabava que eu ficava o dia inteiro nas minhas unidades. Eu abria a academia às 6 horas da manhã, fechava a minha academia às 23 horas e não tinha tempo para minha família. Então, acabou que eu fiquei 8 anos da minha vida vivendo o meu negócio. E por causa de excesso de trabalho, eu tive um tromboembolismo pulmonar. Eu não me cuidava mais. Eu tive um passado de atleta. Eu não conseguia mais cuidar da minha saúde. Quando minha filha me visitou na UTI, e ela não podia entrar na UTI para me visitar. Se eu morresse ali, nada valeria a pena. E eu falei, eu tinha que mudar. Eu tinha que tomar uma decisão. E aí eu já comecei a ter já buscar informações de ter que mudar. Nessa busca, eu acabei me deparando em vídeos na internet. Encontrei um vídeo do Rodrigo Cardoso. Foi a esperança de mudar meus hábitos, de ter respostas onde eu conseguia mudar o meu padrão de pensar. Então hoje, graças a Ultrapassando os Limites e ao Rodrigo Cardoso, eu sou um homem mais realizado e conseguiu conquistar os 2 maiores tesouros que uma pessoa bem-sucedida pode conquistar. Tempo com a família, com as pessoas que ama, sucesso na empresa, uma empresa organizada,
Hoje eu não consigo nem imaginar o que seria do André na situação de hoje sem ultrapassar limites. Eu não consigo imaginar se eu não tivesse tido essa evolução, se o André não tivesse crescido como pessoa, essa evolução como líder, como pai, como amigo e como ser humano. Foi isso que o Ultrapassando Limites fez comigo, eu não consigo imaginar. Eu acho que eu não sei nem se eu estaria vivo hoje. O que ele aprendeu, você pode aprender também. E o mais legal é que esse não é o único caso. Existem centenas de depoimentos desse. E é bem provável que você encontre alguém bem parecido com você. Bem, então agora vamos falar de você. Qual é a área da sua vida que você quer levar para o próximo nível? Mas você sente que te falta controle, clareza, direcionamento. Você perdeu a fé em você mesmo? Você sente conflito de valores dentro de você? Existe aquela vozinha na sua cabeça que fica dizendo: por que aquilo que eu evitei tanto, que eu tinha tanto medo de acontecer, acabou acontecendo na minha vida? Porque muitas vezes eu não consigo terminar o que eu começo. Eu não consigo, às vezes, nem dar o primeiro passo. Eu imagino como você se sente agora. Eu já tive esses conflitos. Eles travavam e limitavam a minha vida. Fizeram isso por anos. Então, antes de eu falar dos 4 perfis e você descobrir qual deles você faz parte, deixa eu te contar rapidamente como eu me tornei um ultrapassador de limites, como eu venci todos esses conflitos e dar a volta por cima. Eu nasci em São Paulo em 1970. A minha mãe trabalhava como sacoleira. Eu lembro que ela se separou do meu pai quando eu tinha apenas 3 aninhos de idade. Isso doeu. Eu prometi para mim mesmo que eu não deixaria meu filho passar pela mesma dor. E eu acabei me tornando um menino tímido. Teria sido muito pior se a minha avó não tivesse me criado com amor e me ensinado tanto sobre a vida. Seguindo os conselhos dela, eu estudei pra caramba, consegui passar na USP. Eu sabia que se eu não passasse numa universidade federal gratuita, eu não ia ter dinheiro para fazer uma paga, uma particular. Assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar numa grande construtora. Eu fui engenheiro de 2 grandes obras em São Paulo. Vivendo naquele ambiente, eu não me sentia totalmente satisfeito. Eu não tinha estudado tanto para ficar contando o número de luminárias, sabe? Não era isso que eu queria. Eu estava trabalhando demais para pouco resultado, pouco reconhecimento. Eu sentia que aquele não era o futuro que eu queria para mim nos próximos 5, 10, 20 anos. Foi então que eu pensei em empreender, mas eu morria de medo de não conseguir clientes, de não ter dinheiro para sustentar minha família. No entanto, entre continuar vivendo como eu estava vivendo e abrir meu próprio negócio, eu parei de dar desculpas, parei de adiar e eu fiz acontecer. Eu abri uma pequena empresa de engenharia. Eu achava que ia ser muito legal, que eu ia ser dono do meu negócio, eu não ia mais ter chefe, eu ia ser dono do meu tempo, mas infelizmente não foi bem assim. Eu comecei a trabalhar muito mais do que eu trabalhava como empregado. Eu não tinha experiência nenhuma com fluxo de caixa. Eu não tinha um mentor, alguém para me orientar. E os problemas então começaram a acontecer. O meu maior medo virou realidade. Eu quebrei, mas eu quebrei que nem gente grande. Eu lembro que o telefone tocava e meu coração disparava. Eu espero que você nunca passe por isso, mas se você já passou, sabe do que eu estou dizendo. Normalmente eram os credores ligando para me cobrar o que eu devia. Eu me despedacei junto com a empresa. Dizem que o dinheiro não traz felicidade. Eu acredito nisso, mas a falta dele é garantia de infelicidade no mundo em que vivemos. É difícil você ter paz de espírito com oficial de justiça batendo na sua porta, não tendo dinheiro para pagar as contas básicas. E foi aí que veio a separação. E adivinha? Sabe quantos anos meu filhinho tinha? Ele tinha apenas 3 aninhos de idade. Eu lembro de ter que tirar os bracinhos dele do meu pescoço chorando, sem entender por que eu estava indo embora. Eu me perguntava por que isso estava acontecendo comigo. Eu tinha prometido que eu não ia deixar isso acontecer. O que estava dando de errado? Eu sentia que eu estava no fundo do poço e eu pensei, o problema só pode ser comigo. Eu precisava fazer alguma coisa para tirar aquele peso das costas, aquela culpa por não ter dado certo. Eu só queria dar orgulho para o meu filho, para quem eu amava. Eu tinha que fazer alguma coisa bem rápido. E foi aí que no dia 25 de agosto do ano de 1995,
eu participei de uma palestra. Eu estava sentado lá, na última fileira. Eu era tímido, inseguro, eu morria de medo do palestrante me chamar para fazer alguma coisa. Só que mesmo sem me ver lá no fundo, ele falou comigo, diretamente para mim. Ele me despertou para a vida. Ele disse coisas assim... Rodrigo, claro que ele não falou meu nome, mas parecia que ele estava falando comigo, se é que você me entende. Se você que está me assistindo agora, parece que eu estou falando com você, você vai entender exatamente o que eu senti naquele dia. E ele disse, se você só tivesse mais 6 meses de vida, o que você faria? Quais são as coisas que você ainda deseja viver e você ainda não viveu? Que você ainda nem começou ainda? Foi aquele o meu primeiro contato com desenvolvimento pessoal. Aquilo mexeu muito comigo. Aquilo ressoava dentro de mim, cada palavra fazia sentido. E depois daquele dia, eu comecei a mergulhar nos livros, eu comecei a ler, ouvir, tudo, assistir tudo quanto é material que existia para mudar meu estado emocional. O problema é que foi tanta informação que chegou uma hora que eu não sabia mais o que aplicar na minha vida, o que funcionava e o que não funcionava. Mas eu pensei, se outras pessoas têm sucesso, eu também posso ter, não é possível, tem que ter um jeito. Eu me lembro que eu estava totalmente sem grana, mas eu estava estudando muito. E eu fiz um convite para muitas pessoas de uma escola, se eles queriam assistir um resumo de vários livros que eu tinha lido e com isso eu levantei uma graninha. Eu lembro que 100 pessoas se inscreveram, era baratinho, mas aquele dinheiro eu podia fazer uma escolha. Eu podia sobreviver mais alguns meses ou eu podia investir em mim. E eu decidi procurar as respostas como se minha vida dependesse daquilo. Eu não aguentava mais tanta teoria, eu precisava de prática, eu precisava de resultado. Foi então que eu decidi arriscar. Eu fui procurar os melhores do mundo que tinham mais resultados. Eu fui fazer treinamento com esses caras, não eram treinamentos baratos e ainda tinham as passagens. Mas essa era a minha última chance para conseguir dar a volta por cima, fazer minha vida funcionar. Por isso eu decidi parcelar tudo o que dava no cartão e lá fui eu. Eu fiz treinamentos com caras incríveis, talvez você conheça, talvez não. Caras como Tony Robbins, ele saiu de zelador de prédio para se tornar um coach de presidentes de países. Caras como Richard Bandler, que criou a programação neurolinguística. E aos poucos eu finalmente consegui destrinchar. Eu percebi que eu estava me aproximando do que eu vinha procurando há tantos anos. Finalmente eu comecei a entender o que funcionava naquele mundaréu de informações do desenvolvimento pessoal. Por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não? O que gerava resultado de verdade? Eu comecei a destrinchar somente o que estava dando certo para mim. Foi quando eu comecei a descobrir o método que eu ensino hoje. Eu percebi que de tantos conteúdos, alguns faziam muito sentido. Eu comecei a descobrir aquilo que realmente funcionava e comecei a tirar tudo o que tinha de informação a mais. Eram aqueles 20% que davam 80% dos resultados. E aí, eu coloquei esse método à prova. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar em minha própria vida. Eu percebi também que era mais simples do que eu imaginava. Tudo começou a ficar muito claro e quando eu entendi isso, a minha vida realmente funcionou. Ela finalmente mudou. Alguns dos objetivos que eu tinha traçado no passado, quando a minha vida estava bem complicada, começaram a se realizar. Hoje eu moro de frente para a praia, como eu sempre sonhei. Acordo com energia e vontade de viver. Quem diria, eu me casei com a Rosana Braga, uma das maiores especialistas de relacionamento no Brasil. Ela já tem 9 livros publicados sobre amor. Eu pude trazer meu filhinho de novo para perto de mim, minha vida realmente começou a mudar. Isso me fez ir muito além das minhas metas, me fez ultrapassar limites. Eu finalmente começava a entender que o método que eu tinha aplicado na minha vida começava a fazer todo sentido. E eu me perguntava, se funcionou para mim, será que funcionaria também para outras pessoas? Quantas pessoas não devem estar sofrendo o mesmo que eu sofri, procurando respostas em tudo quanto é lugar? Quantas pessoas estão lotadas de cursos, cheias de informações e mesmo assim não conseguem progredir, prosperar, sair do lugar, se sentirem realizadas? Foi então que eu tomei uma grande decisão, a decisão de ensinar o que eu havia descoberto. Primeiro eu fiz isso como palestrante. Eu decidi colocar à prova e adivinha, deu muito certo. Eu rodei o Brasil ensinando isso para as pessoas. O mais interessante é que eu não só chamei a atenção das pessoas, mas também de grandes organizações. Elas começaram a me contratar para ensinar isso para os seus próprios colaboradores. Daí eu comecei a pensar,
Nem todo mundo tinha a sorte de ser um colaborador de uma empresa que tem a visão e a verba para contratar um treinamento como o meu. Foi aí que eu percebi que eu poderia criar algo ainda melhor, mais impactante, para ajudar ainda mais pessoas e que desse mais resultados. Por isso, eu decidi trazer essa metodologia para o mundo digital. E por isso eu estou ensinando isso para você agora. Só que é o seguinte, toda transformação causa dor inicial. Sabe por quê? Porque você precisa sair da zona de conforto. Você tem que abandonar comportamentos enraizados e isso dói. A maioria das pessoas que quer viver uma transformação real de vida, que quer atingir resultados extraordinários, viver em alta performance, vencer o medo, a procrastinação, aprender a terminar o que começa, se encaixa basicamente em 4 perfis. O primeiro perfil é o que eu chamo de adiador. Ele adia a dor, como o próprio nome já diz. Ele quer realizar, ele quer evoluir, ele quer ter resultados, mas acaba sempre adiando suas decisões mais importantes. Ele não entra em ação, ele não sai do lugar. E sabe por quê? Porque ele fica com medo de errar. Alguns porque já tentaram e se machucaram tanto que preferem nunca mais tentar de novo. Eles morrem de medo de sentir aquela dor novamente. E outros associam crescer, evoluir, mudar, associam com dor. E essa dor inicial é tão grande que ele prefere nem sentir. E aí ele se sabota, ele nunca dá o primeiro passo. Ele diz para si mesmo, e se eu fracassar? E se eu estiver na direção errada? E se eu não estiver pronto? E se doer de novo? E na verdade tudo isso é medo. O adiador, ele passa a vida fazendo cursos, estudando, aprendendo, acumulando conhecimento, mas não coloca em prática o que aprendeu. Ele sempre acha que ainda falta alguma coisa. Ele passa a vida na arquibancada vendo o jogo acontecer na vida de outras pessoas, mas nunca entra em campo para fazer as coisas acontecerem na sua própria vida. Ele fica esperando todos os sinais estarem verdes para entrar em ação. O adiador até sabe o que tem que fazer, mas não faz. E depois ele se sente frustrado, incapaz. Ele fica se julgando inferior aos que conseguiram. Aí vem a culpa e detona a sua autoestima, acaba com a sua energia. Ele sente culpa de olhar para os filhos, para a esposa, para o marido e ter que encontrar mais uma justificativa, mais uma desculpa para explicar o porquê a sua vida não anda para frente. Vem o remorso por não ter tido resultados e algumas vezes ele sente até inveja das pessoas que conseguiram, mesmo que essa inveja seja uma inveja inconsciente. E como é muito peso para ele carregar sozinho, essa culpa é muito pesada, ele começa a achar outros culpados. Começa a culpar a crise, governo, falta de oportunidade, o chefe, a família que não entende, atira para todo lado. Ele nunca assume a própria responsabilidade. Esse é o padrão do adiador. Até suas justificativas para não entrar em ação são só mais uma forma de adiar a decisão de procurar um método definitivo para virar esse jogo de uma vez por todas. Quer ver um exemplo clássico de adiador? Emagrecer. O que precisa ser feito? É simples, você sabe. São 2 coisinhas: comer menos e fazer exercícios. Todo mundo sabe disso. Mas por que existe tantas pessoas querendo emagrecer e não conseguem? Porque apenas saber na teoria não é suficiente. O que faz realmente você conseguir é colocar em prática, é ter uma estratégia correta, um método que funcione. Talvez você seja um adiador e talvez não, e tá tudo bem com isso. A boa notícia é que dá para mudar. O importante é ter a consciência de onde você está hoje, qual é o seu perfil. Aí eu posso te mostrar o caminho para você sair da teoria e entrar em ação. O segundo perfil é o mudador. O mudador, ele dá sempre o primeiro passo, coloca a sua ideia em prática e começa a ter um resultado, mas muitas vezes o resultado é menor do que ele esperava. E ao invés dele insistir, corrigir o erro e evoluir, ele prefere mudar. Ele desiste do que estava fazendo e vai fazer outra coisa. Ele nunca termina o que começa. Esse é o erro constante e mais caro da vida de um mudador. Imagine um gráfico, resultado versus tempo. O mudador, quando ele atinge um determinado resultado abaixo do que ele gostaria, veja, sempre que alguém atinge um determinado resultado na vida, é normal ficar nele por um tempo e depois ele começa a cair um pouco. É absolutamente normal isso acontecer. Isso acontece por causa do seguinte, porque no momento em que aquilo que a pessoa faz deixa de ser uma novidade, ela entra na rotina, entra numa zona de conforto. A energia começa a diminuir e a performance tende a cair um pouco.
O problema é que quando o resultado cai, ao invés de um mudador procurar a estratégia certa para ir para o próximo nível, ele desiste e muda. Ele começa outra coisa. Imagina alguém que está aprendendo a jogar tênis, começa, evolui, atinge um certo nível de resultado, ganha sempre dos mesmos jogadores e perde sempre para os mesmos. E aí vem a falta de motivação, porque não consegue mudar de nível, perde o entusiasmo. Aí começa a frustração, vai se acomodando e ele decide então desistir do tênis. Agora vai jogar ping-pong, no começo com força total. Só que o processo se repete e ele muda de novo. E agora vai jogar frescobol. Tá sempre mudando, entendeu? Tá sempre pulando de galho em galho. Para algumas pessoas isso acontece na vida profissional. Inicia uma carreira de sucesso que gostaria e depois muda de ramo. Abre um negócio próprio e depois fecha. Abre uma empresa em outro segmento. Ou então entra num negócio de venda direta e ao invés de evoluir e vencer os desafios, ele acaba trocando de empresa, vive mudando. Para outras pessoas isso acontece, sabe onde? Na vida familiar e nos relacionamentos. Começa um relacionamento e logo termina. Casa e separa e por aí vai. Tem aqueles que iniciam uma faculdade e param no meio. Outros começam um curso de inglês e não terminam. Procuram um treinamento para melhorar e desistem no primeiro sinal quando alguma coisa não sai como esperado. Tem outros que iniciam uma dieta, se matriculam numa academia e no próximo churrasco com a família acaba desistindo de tudo. Por isso, uma pessoa que tem o perfil de mudador vive reclamando que a sua vida não funciona, se sente vítima, cansado de fracassar tantas vezes em tantas coisas. Começar e não terminar alguma coisa se tornou um hábito inconsciente e agora você não sabe como fazer diferente, porque se você soubesse, você faria, não é verdade? Se você se identificou com esse perfil, fica tranquilo que eu vou te mostrar como reverter isso mais pra frente. Agora, se você não é nem um adiador e nem um mudador, talvez você seja um fazedor, que é o terceiro perfil que eu vou te mostrar agora. Como o próprio nome já diz, o fazedor faz, mas ele faz a custas de muita dor. Ele tira energia de todas as outras áreas da vida e foca exclusivamente numa única área da sua vida. Ele detona todas as outras. Imagine um gráfico. O fazedor atinge um primeiro resultado e a performance começa a cair. Você já aprendeu que isso é normal, acontece com todo mundo. Mas diferente do mudador, o fazedor ele não desiste. Ele é um guerreiro, ele é um gladiador, ele sabe que dá para evoluir. Então ele decide colocar toda a sua energia e foco naquela única área específica e aí o que acontece? Bum! Ele vai para o próximo nível, ele consegue o resultado, ele faz funcionar. Mas quando ele olha para trás, o preço que ele pagou para conseguir esse resultado foi muito alto. Eu conheço muitos fazedores que parecem pessoas de muito sucesso, olhando de fora com seus carrões, grandes casas, status, fama, mas para chegar onde chegaram, muitos destruíram relacionamentos, esqueceram da sua esposa, do marido, dos filhos, deixaram para trás as pessoas importantes. Eu conheço fazedores que trocariam todo o seu dinheiro para recuperar o respeito e o afeto dos seus filhos, para salvar o seu casamento. Eu conheço empresários que viram os filhos crescendo na cama. Eles saem tão cedo de casa e voltam tão tarde que acaba não tendo tempo para eles. O problema do fazedor é que ele faz e nunca se sente completo, feliz e realizado. Ele não sabe a hora de parar, ele não sabe a hora de tirar o pé do acelerador e começar a viver. Ele conquista as coisas, mas às vezes isso custa a sua própria saúde. Fica acima do peso, vida sedentária, obesidade, estresse, às vezes a custa de perder o casamento, se separar dos filhos. Eu sei o que é isso, porque muito tempo na minha vida eu fui um fazedor. O fazedor, ele pode chegar à depressão, ao pânico e um monte de outras doenças psicológicas. E o pior é que normalmente o fazedor ele se orgulha de estar sempre ocupado, de trabalhar muito, como se isso fosse um mérito, um troféu. Ele acha que não ter tempo para nada é sinônimo de eficiência. Mal sabe que essa busca desenfreada por resultados pode custar a sua própria felicidade se nada for feito para equilibrar isso agora. Bom, a verdade é que se você tem o perfil de adiador, mudador ou fazedor, você precisa agora agir para transformar essa realidade. E é por isso que nós estamos juntos aqui. Se você não quiser prolongar o sofrimento, a melhor coisa que você tem para fazer é evoluir para um quarto perfil que eu vou te mostrar. O perfil que eu chamo de ultrapassadores de limites. É aquela pessoa que ultrapassa a dor. Ele não adia a decisão, ele não muda o tempo todo,
E ele não gera mais dor, ele literalmente ultrapassa qualquer limite para alcançar suas metas de uma forma consciente, consistente e equilibrada. É uma pessoa abundante, livre financeiramente, aprende como equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Enquanto ele tem sucesso nos negócios, ele também tem tempo livre para viver com quem ama, para cuidar da sua saúde. E é para esse perfil que eu quero te levar. É para isso que eu criei essa jornada. O perfil ultrapassador de limites é aquele que usa uma poderosa estratégia para vencer a procrastinação do adiador, eliminar a inconstância do mudador e para equilibrar o estilo de vida destrutivo do fazedor. Esse é o ponto. As pessoas não planejam fracassar. Elas fracassam por falta de planejamento, simplesmente porque não conhecem um método, uma estratégia, um passo a passo correto que faz sua vida funcionar. Imagine que você queira ver o sol nascer e você começa a correr para lá, 100% motivado, no maior gás, com a maior energia. Mas se a sua estratégia é correr para o oeste, por mais esforço que você faça, a estratégia está errada. Por mais motivado que você esteja, você está correndo para o lado errado. O sol nasce no leste, para o outro lado. E para você orientar a sua vida na direção certa e assumir o estilo de vida de um líder, de um ultrapassador de limites, você precisa aplicar uma estratégia certeira. É a mesma que eu descobri, a mesma que eu apliquei na minha vida, que eu chamo de estratégia UL e eu vou te ensinar. É a estratégia do ultrapassador de limites, é uma estratégia poderosa que encurta o caminho e transforma a sua vida. Ela faz você vencer os inimigos comuns do adiador, do mudador e do fazedor. Essa estratégia é sustentada por 3 grandes pilares que eu vou te ensinar no próximo vídeo. Nele eu vou aprofundar com você, passo a passo dessa estratégia, e você já vai perceber os resultados em apenas 24 horas. Eu espero de verdade que você tenha conseguido identificar qual é o seu perfil. Pode ser que você tenha se identificado com mais de um, isso é normal, mas por enquanto eu gostaria de pedir para você me dizer apenas qual é o seu perfil dominante. Você é mais adiador, você é mais mudador ou você é mais um fazedor? Qual você se identificou mais? Eu sei que às vezes é duro reconhecer qual é o nosso perfil, mas isso é muito importante. Ter a consciência e a coragem de aceitar, sabe? Porque só assim você vai saber qual é o caminho que você tem que percorrer para se tornar um ultrapassador de limites, como centenas de alunos meus. Agora, quer saber o que é mais importante do que reconhecer o seu perfil? É você escrever seu comentário aqui embaixo. Qual é o seu perfil? Só o fato de você ter a coragem de escrever já demonstra que você está comprometido com a mudança. O fato de você reconhecer já é um grande passo para essa transformação. Então, por gentileza, escreve aqui embaixo o seu comentário. Me conta se você sente que você é um adiador, um mudador ou um fazedor. E me diz também por que você acha que tem esse perfil. Me conta, se você puder, o que você achou desse vídeo. Seu comentário é muito importante, eu prometo ler todos eles e responder todos que eu conseguir. Eu preciso te dizer também que essa série de vídeos vai ficar no ar por pouco tempo. Então, se você tiver alguém que você conhece, que você acha que esse vídeo pode ajudar muito a fazer a diferença na vida dele ou dela, compartilhe agora. Compartilhe com seus amigos, com quem você ama. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito agradecidos por você ter se lembrado deles antes do que esses vídeos saiam do ar. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.